Olá, boa tarde a todos. Nós estamos então aqui presentes, né, para o nosso webinar, as Films Commissions enquanto um fator decisivo na escolha de um destino. E nós temos aqui três pessoas que vão acrescentar bastante para a gente nessa discussão. Vamos ter um momento mais ao final da discussão, para que o público, né, para que todos que estão aqui possam fazer algumas perguntas para os nossos oradores. E eu peço que já enviem essas perguntas pelo chat, né, porque nós vamos, selecionando as perguntas e, assim, no final, temos ali um minutinho para direcioná-las aos oradores, ok? Então, nós temos aqui hoje conosco a Adriana Rodrigues. A Adriana, ela é presidente da Centro de Portugal Film Commission, e para além deste cargo, né, ela é também chefe do Núcleo de Comunicação, Imagem e Relações Públicas no Turismo Centro de Portugal, e entre muitas outras experiências dentro do setor, que com toda certeza, né, trouxe todo o arcabouço e o know-how que a Adriana tem para poder compartilhar com a gente aqui hoje. Nós temos também a Maria Pilar Reis. Maria Pilar Reis, ela é arqueóloga do Polo de Urbanismo das Aldeias Históricas de Portugal, ela é mestre e doutora em Arqueologia Clássica pela Universidade de Coimbra. Também vai acrescentar nesse ponto de vista local e territorial na relação, né, das Film Commissions. Temos também o João Campos. O João, ele é graduado em turismo e é mestre em estudo do lazer pela Universidade Federal de Minas Gerais, no Brasil. Mora ainda atualmente no Brasil, doutorando na área, e ele é membro do grupo de pesquisa LUCE, também da UFMG e CNPq, e ele desenvolve pesquisas nas áreas do lazer, turismo, cinematográfico, das Film Commissions, no cinema e questões referentes à comunidade LGBTQIA+. Então, sejam muito bem-vindos e muito obrigado por estarem presentes aqui hoje conosco. Pronto, para abrir essa discussão, não é? Eu queria trazer cada um, falando na realidade do país que vive, né? Então, ali a Adriana e a Maria muito na realidade portuguesa e o João na realidade brasileira. As Film Commissions, elas são um dos fatores decisivos para a escolha de um destino. E qual é a importância, né, das Film Commissions para o turismo local? Então, a Adriana podia, falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro que sim. Olá, Viva, muito boa tarde. Antes de mais, cumprimentar os meus colegas de painel, pessoas que eu não conhecia, o que é muito estranho, porque quem trabalha no turismo, e vocês vão-se aperceber disso, pelo menos aqui a Pilar terá esta noção, nós todos nos conhecemos, é um meio muito vasto, muito importante em Portugal, mas que acaba por potenciar aqui muitas zonas de encontro e as pessoas acabam todas por se conhecer, o que facilita imenso o relacionamento. E eu começo por dizer isto também porque eu vou agarrar este projeto de presidir a Centro de Portugal Film Commission, uma estrutura que existe desde 2017, mas só sou presidente há um ano esta parte, aliás, há um ano e uns meses, porque fez um ano em outubro de 2022, e alguém está com o auricular ligado, parece um bocadinho confuso. Quem é que tem o... É o Tiago. É o Tiago. E dizer-vos que, eu sou presidente, então, da Portugal Film Commission desde outubro de 2021, depois de ter tido já uma relação muito próxima com esta instituição, porque, como o Tiago teve a oportunidade de referir,
Eu sou a chefe do Núcleo de Comunicação, Imagem e Relações Públicas da Turismo Centro de Portugal. E enquanto chefe deste núcleo, tive a oportunidade de integrar os órgãos sociais desta instituição, desde o momento em que esta se constituiu, dar nota que a Centro Portugal Film Commission surge mesmo antes da Portugal Film Commission ter sido criada, o que é muito interessante este aspecto. Eu integrei os órgãos sociais porque as pessoas que estavam à frente desta instituição ou deste projeto que queriam ver viabilizado e realizado na nossa região centro, consideraram que havia aqui uma relação quase simbiótica e muito próxima entre a fileira das produções cinematográficas, entre a fileira da captação destas produções para a região centro de Portugal, com o turismo, o que acho que, se refletirmos todos um bocadinho, conseguimos perceber qual é o motivo que está por detrás. Já todos nós compreendemos que qualquer destino que apareça nos grandes ecrãs, ou que apareça numa publicidade, ou que apareça numa série, agora que estamos no mundo do streaming, em que a importância das séries é fundamental e é crucial, só o facto de aparecer uma imagem, fazer uma referência a um destino, isto poderá criar no mindset de quem está a assistir a vontade de ir a esse destino. E por isso se justifica esta grande relação que existe entre a Turismo Centro de Portugal e a Centro de Portugal Film Commission. Ora, a Centro de Portugal Film Commission surge, eu julgo que terá sido ou será das poucas Film Commissions regionais que temos no nosso país, o que a nós também nos enche de orgulho. Existem outras Film Commissions com mais experiência, com mais know-how e já há alguns anos com trabalho bem consolidado em Portugal. Muitas delas são municipais, estou-me a lembrar, por exemplo, da do Porto ou da de Lisboa, mas regionais nós somos das poucas que existem em Portugal. O que é importante, porque é que é importante, e eu considero importante haver esta instituição, e por isso é que ela se criou e estamos a fazer este esforço de consolidação ao longo dos anos. É importante porque é como o turismo, é importante porque é preciso estruturar o que existe em termos regionais de film locations ou de locais para filmar e depois passar por uma fase seguinte. Isto é quase como fazer promoção turística, a estruturação de produto turística, que é a estruturação do que existe em termos de film locations, este levantamento, referenciação, georreferenciação e depois promoção, a participação em feiras internacionais, campanhas que possamos desenvolver nas redes sociais, ou seja, muito segmentada, uma comunicação muito segmentada para público que nos interessa cativar, não é o público em geral, nesta fase nós queremos segmentar a nossa comunicação para um público muito específico, que são os realizadores, os produtores, para poder trazê-los para o centro de Portugal. Ora, mas não é só trazê-los, depois existe todo um trabalho de background que é necessário ser feito, que é preparar tanto o setor privado como o setor público do centro de Portugal, da região, para receber com as melhores condições possíveis estas produções, estes realizadores. Há toda uma fileira que necessita aqui de ser capacitada, estruturada, organizada, para que possamos dizer que somos uma região film-friendly. E este é um trabalho muito exigente, que demora algum tempo, tem que ser feito de uma forma paulatina, mas em que estamos verdadeiramente empenhados. Sim, boa, muito obrigada, Adriana. São, pronto, claramente ali muitas nuances, né, muitas questões que interferem, né, a organização e regulamentação de uma Film Commission e, pronto, os polos em que ela deve ter conexão e ligação, não é, dentro de um país ou de um território. O João pode falar um pouquinho para a gente, então, na realidade do Brasil, não é? As Film Commissions, então, aí, elas são um dos fatores decisivos, né, para essa escolha do destino, e qual que é a importância que você vê das Film Commissions para o turismo local? Boa tarde, primeiramente. Gostaria, né, de agradecer pelo convite, também saudar, né, todos que estão aqui presentes no painel. Muito obrigado. As Film Commissions no Brasil, estamos numa realidade ainda diferente, né, da de Portugal. Como a Adriana bem falou, né, a gente quer trazer os nossos destinos para ser film friendly, né, amigável para receber as filmagens, né, devido ao grande
benefício que nós temos, né? Não só econômico e cultural, como também para, a priori, depois trazer o turismo, né, para as nossas regiões. No Brasil, atualmente, nós temos em média de 10 films commissions. Para um país do tamanho do nosso território, é muito pouco, né? Imagina. E aí são bem concentradas elas nas regiões sul e sudeste do país. Todas elas são de caráter municipal. Nós não temos uma film commission igual a de Portugal para abranger uma região, né? Então, atualmente, hoje aqui no Brasil, a gente tem duas que são as mais consolidadas, que são a São Paulo Film Commission e a Rio Film Commission, né? As duas são municipais, como eu já mencionei. E hoje elas trabalham ainda para fortalecer o audiovisual, o setor do audiovisual no país, né? Então, elas trabalham além de captar, né, produções para cá, elas também trabalham para conscientizar, né, da importância das filmagens para essa região, né? Tanto no âmbito governamental, tanto para a população, para saber tentar divulgar para onde vai o benefício das filmagens, né? Então, assim, são inúmeros, mas ainda não é reconhecido aqui no nosso país, né? Então, a gente tem que ainda fomentar e trabalhar essa importância, né? Explicar para as pessoas, olha, igual o Adriano falou, hoje nós estamos nos streams, mas nos streams que estão aqui no Brasil, qual é a quantidade de produção nacional? Ainda é muito pouca. Grande parte das nossas produções são importadas, né? Grande parte de produções americanas, então a gente ainda tem que consolidar e dar espaço, né, para essas produções. Então, o trabalho das Film Commissions é de suma importância. E a Film Commission, ela vai facilitar, né, que um produtor queira gravar nessa cidade. Então, acaba um município que tem uma Film Commission, ele acaba que se torna um pouco mais competitivo, né? A São Paulo Film Commission hoje, ela já tem políticas de reembolso de impostos, já tem todo um aplicativo, tem um tempo rápido para responder um produtor de filmagem, né? Então, isso deixa a cidade de São Paulo mais competitiva. Então, quando um produtor vai gravar, por que gravar em uma cidade ou em São Paulo? Vou para São Paulo, porque São Paulo tem uma Film Commission, já tem uma estrutura, a cidade já vai poder receber e eu vou ter uma facilidade maior, né, para gravar. Porque, dependendo do porte da produção, se for um filme de longa-metragem, uma série que dura um tempo maior, realmente vai ter intervenções no trânsito, intervenções que vai precisar de polícia, segurança. Então, as filmagens, dependendo, elas também podem atrapalhar o cotidiano local, né, daquela população ali que mora ali, dos residentes. Então, tem que ser um trabalho bem articular tanto o setor privado, o setor público. Então, acho que no Brasil ainda a gente tem muito a avançar, né, e crescer. A São Paulo Film Commission, ela inaugurou em 2016. A primeira Film Commission no Brasil, ela foi articulada em 2010. Então, ou seja, é um campo muito recente, né, aqui no Brasil ainda. E o turismo cinematográfico só vem crescendo, né? Cada dia vem se expandindo mais. Só que a gente ainda está, acho que, um pouco atrás de alguns outros destinos, né, mundiais. Por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, eles estão muito mais à frente do que a gente, né? E o setor asiático agora também já está investindo bastante nessas produções, nesses retornos. E dos investimentos é abrir mais escritórios de Film Commissions, né? Isso eu acho que é importante. Boa, muito obrigado, João. Queria também, trazer que a Maria trouxesse para a gente então, um pouco dessa reflexão da importância das Film Commissions, né, como um fator decisivo na escolha de um destino e a própria importância em si da Film Commission para o turismo local, né, sendo a Maria Pilar trabalhando diretamente, não é, no polo urbanismo das aldeias históricas de Portugal. Qual que é a sua perspectiva em relação a isso da realidade portuguesa? Bem, antes de mais explicar que eu estou aqui a representar a Associação das Aldeias Históricas de Portugal, que é uma associação de desenvolvimento local e que nós temos na nossa associação, são 12 aldeias históricas. Essas 12 aldeias históricas, cada uma tem a sua particularidade, 11 delas têm um castelo, têm muralhas, ou seja, são antigas fortalezas medievais, e uma 12ª aldeia é uma aldeia de montanha, uma aldeia de xisto. Portanto, cada uma delas há uma relação histórica entre elas, mas cada uma delas tem, digamos assim, a sua natureza, a sua personalidade. No nosso caso, como associação, e parte, digamos assim, do nosso racional estratégico, que é muito amplo,
a questão das indústrias criativas, onde, digamos, a atuação das Film Commission também se insere, é uma perspectiva e é uma ação que, como digo, faz parte do nosso racional, faz parte também da nossa estratégia para este território, e neste caso concreto para estas 12 aldeias, porque acreditamos que aquilo que são as indústrias criativas e aquilo que elas podem trazer para cada uma destas aldeias é verdadeiramente uma grande mais-valia social e económica, não só para quem nos visita, mas obviamente para quem cá vive. A nossa perspectiva é maioritariamente de quem cá está, de quem recebe estas atividades, estas ações, e, de facto, a nossa experiência neste momento é em 2 das aldeias onde muito recentemente recorreram filmagens. No caso de Monsanto, onde uma sequela do Jogo de Tronos foi filmada no verão passado, e em Sotelha, onde está a nossa sede do urbanismo, que é uma pequena aldeia onde vivem 2 pessoas, que recebemos também as filmagens de um filme para a Netflix, o Damsel, e que, neste caso até eu mesma acompanhei digamos, toda esta ação extremamente complexa, não é? Que é filmar um dia ou 2 na aldeia e toda a preparação, assistimos em primeira linha e participamos à preparação das filmagens. Bem, voltando, digamos assim, a nós, aldeias históricas, qual é que é o nosso papel e qual é que é, digamos assim, a nossa posição? Primeiro, nós acreditamos que este tipo de ações, efetivamente, podem ser vistas como um produto turístico, mas a nós, como também defensores e zeladores, por assim dizer, do património, também a vemos numa outra perspectiva, porque nós não queremos que as nossas aldeias, que estes pontos sejam escolhidos só porque é mais barato filmar aqui, não é? Ou seja, que não seja a questão preço que esteja em primeiro lugar e que seja o chamariz para fazer, por exemplo, das nossas aldeias locais de filmagem. E outra questão que também nos parece importante é que qualquer ação nas nossas aldeias é uma ação em património classificado, em monumentos nacionais, e, portanto, requer uma atuação muito, muito específica. Efetivamente, por muito que vos admire, eu como arqueóloga tive que acompanhar a intervenção que foi feita de filmagens, todo o processo, tivemos que fazer um pedido de autorização, porque as filmagens iam decorrer num ambiente que está classificado. No caso de Monsanto, o Conselho de Idenha Nova, os meus colegas do município de Idenha também tiveram que acompanhar todas as filmagens, porque obviamente é necessário muitas vezes fazer construção de cenários, é preciso alterar e obviamente tudo isso tem que ser acompanhado, e com bastante rigor. Isto para vos dizer que nós como associação, nós como aldeias históricas, temos o máximo interesse em participar e em colaborar e fazer com que as nossas aldeias sejam essas cenografias. Também nos parece muito interessante aquilo que vem depois da filmagem, não é? Ou seja, são 2 momentos completamente diferentes, e também nos parece que o nosso papel pode ser essencial quase como mediadores com as entidades locais, absolutamente fundamentais. Vos dar um exemplo, as filmagens que decorreram em Sotelha, nós fizemos toda esta negociação com o município para que se isentassem de todas as taxas que era necessário pagar por ocupação de via pública. Colaboramos também entre a equipa que estava a organizar as filmagens e todo o motor que estava, ou seja, desde as localizações dos parques de estacionamento, para toda a maquinaria, enfim, desde, por exemplo, o aluguer das casas para depois receber as equipas técnicas, ou os próprios atores no dia das filmagens, enfim, todo esse trabalho foi também feito com a nossa colaboração direta, já que nós conhecemos os agentes locais. Mas depois também temos que pensar no amanhã, o que é que vai acontecer. As pessoas, e como diziam precisamente do Turismo de Portugal,
vão reconhecer aqueles cenários, não é? E vão visitar as nossas aldeias à procura daqueles cenários. E nós também temos que estar preparados para isto. Temos que estar preparados, por um lado, do ponto de vista informativo, temos, eventualmente, como se fez, por exemplo, em Monsanto, em Monsanto conservou-se uma peça que foi construída no local, precisamente para que isso seja visitável, para que as pessoas possam reconhecer na filmagem aquele local, não é? Ou seja, e criar um ponto de interesse, o que não deixa de ser muito interessante, e isto digo-vos até do ponto de vista como arqueóloga, não é? Porque estamos a criar um elemento histórico contemporâneo, não é? Mas também um elemento de interesse. E, portanto, também não temos que ser, às vezes somos muito defensores do património, que não se pode fazer nada, mas eu penso que neste caso, e penso que aqui nas aldeias históricas, defendemos que de facto essa intervenção pode ser interessante. E, portanto, nós como interventores e mediadores no território, temos obviamente um grande interesse em toda esta atividade. Até porque ela, e como digo, nós sempre olhando, nós como aldeias históricas, olhando um pouco mais para a frente, achamos que dela também podem advir ganhos substanciais para o território. Não só no turismo, porque uma filmagem, por exemplo, estamos a falar, por exemplo, nestas ações de grande envergadura, exigiram também, desde certo tipo de artesãos, certo tipo de maquinaria, toda uma série de colaboradores, não é? Locais, e isso também acaba, os restaurantes, locais de pernoita, digamos, para as equipas, não é? Nós ficamos admiradíssimos com o número de pessoas envolvidas na filmagem, não é? Ou seja, um número absolutamente excepcional. E, de facto, isto é extremamente interessante também para a economia local. E, enfim, era um pouco mais, era isto que era este testemunho que também nós queríamos dar. Por um lado, a importância, obviamente, da ação para a economia local, para os atores locais e depois também como mais um elemento de interesse na visita das nossas aldeias. Dizer-vos também, assim para terminar, que as nossas aldeias, a forma como nós fazemos a gestão destas aldeias e o projeto para o presente e para o futuro destas mesmas aldeias inclui já, e isso eu penso que é uma grande mais-valia, alguns elementos importantes. Por exemplo, todas as nossas aldeias têm rede de internet, têm fibra. Algumas delas vão passar a contar com espaços de cowork, ou seja, com espaços mais ou menos polivalentes, onde uma equipa pode eventualmente resolver alguns problemas logísticos, inclusive para questões de mobilidade. Nós temos também, neste momento, um projeto piloto numa destas nossas aldeias para a deslocação com automóveis elétricos. E, portanto, são tudo mais-valias no nosso território, que já estão a funcionar nas nossas aldeias e que nos parecem um bom chamariz para fazer das nossas 12 aldeias as cenografias, as fotografias, os documentários perfeitos sobre Portugal, não é? Claro, mano. Muito obrigado, Pilar. Realmente, assim, é indiscutível a relação que há, não é, entre as film commissions e o poder que as film commissions têm, não é, para fomentar os espaços locais, né, mas é preciso estabelecer essa relação, muito bem essa relação, não é, para que haja um equilíbrio, né, entre os benefícios que se pode trazer, não é? E pronto, até o mesmo empoderamento desses territórios, né? Desses espaços, como também a abrangência que as film commissions, né, vão conseguir ter e vão contribuir claramente para o turismo, não é? A nível nacional. Aquilo que não dá para a gente poder tirar de questão é que o turismo em si, não é, ele fomenta grande parte da economia, principalmente, não é, aqui em Portugal, né, nós sabemos que o turismo ele é um dos grandes potencializadores da economia
da economia portuguesa, e sei também que no Brasil o turismo é algo muito forte, não é? Ele está mais concentrado, né, em alguns polos, coincidentemente, talvez, não sei se por isso, né, mas como o João disse, que as Film Commissions elas estão ali concentradas em algumas regiões, muito mais no Sudeste e Sul, são grandes polos no Brasil de concentração turística também, né? Rio de Janeiro, São Paulo, a parte sul, isso já no Sudeste, né? Mas a parte sul do país também, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são lugares de muita procura turística. Agora, eu queria perguntar para a Adriana. Pronto, às vezes nós não podemos não saber muito bem como funciona em si ali as Films Commissions, não é? Como que a Adriana já falou um pouco como elas atuam aqui no território e algumas nuances dela. Eu queria saber, a Film Commissions já traz para a gente esse símbolo das produções audiovisuais muito mais ligadas aos filmes e séries, né, aos streamings agora, como a Adriana disse. As Film Commissions em Portugal, elas assistem, não é, somente a esses filmes e séries, ou as novelas, clipes e outras produções audiovisuais, elas também fazem parte, né, ou são regulamentadas pela Film Commissions aqui em Portugal? Uhum. Eu aflorei um bocadinho como é que é o funcionamento da nossa Film Commission. Nós em termos de regionais, temos uma outra, que é a Alentejo e Ribatejo, que eu esqueci de referir há pouco, e tínhamos uma Portugal Film Commission, e eu gostaria muito antes de responder à tua pergunta, Tiago, gostaria muito de dar nota que, como referi atrás, a nossa Film Commission foi formada em 2017, um ano depois formou-se a Portugal Film Commission, e neste momento estamos a viver um clima de grande incerteza quanto ao futuro da Portugal Film Commission, e isto também serve um bocadinho para o João que não pense que nós estamos muito avançados aqui em Portugal. Na Europa acredito que sim, e na América, mas em Portugal eu acho que ainda há um longo caminho, um caminho de pedras a ser percorrido pelas Film Commissions e para a valorização das Film Commissions e da cultura no geral. Neste momento estamos a viver um momento bastante preocupante, porque a nossa Portugal Film Commission, que estava a fazer um excelente trabalho, na nossa perspectiva, da perspectiva da Centro Portugal Film Commission, estava a fazer um excelente trabalho de captação de grandes produções para Portugal. Acho que nunca se falou tanto em produções a ser realizadas em Portugal como no ano passado, e é realmente com grande surpresa que nós recebemos a notícia de que neste momento não se sabe que futuro é que está reservado para a Portugal Film Commission. Nós, inclusive, enquanto instituição, enquanto associação, com esta responsabilidade na região centro, também assumimos aqui um bocadinho a liderança no sentido de questionar junto do nosso Ministro da Cultura qual é que era o futuro dele, o futuro desta instituição, porque consideramos que é completamente desajustado aos resultados que tinha apresentado. Neste momento sei que a diretora executiva, Sandra Neves, voltou ao Turismo de Portugal, onde era funcionária, e neste momento não temos a funcionar a Portugal Film Commission, e isto é absolutamente arrasador em termos de qualquer estratégia que nós possamos ter uma ambição para Portugal em termos de posicionamento mundial a este nível. E esta era uma reflexão que eu gostaria de deixar aqui, porque é verdadeiramente preocupante que não exista uma estrutura nacional que possa connosco, com as regionais, porque atenção que nós somos associações completamente independentes umas das outras, a Centro Portugal Film Commission não depende da Portugal Film Commission, não depende, nós somos uma associação formada, e já vos vou falar um bocadinho também de que é que nós somos constituídos, quem são as pessoas que trabalham nesta instituição, mas não existe esta relação. Agora, a Portugal Film Commission aparecia aqui como um líder, não é, neste processo, em que nos orientava também em termos de projetos, numa relação direta com o turismo de Portugal e também com o Ministério da Economia neste caso, mas também com o Ministério da Cultura, ou seja, agia aqui também como um defensor desta fileira do turismo e da importância de que o Ministério da Cultura invista no apoio, naquilo que era uma medida muito aplaudida e que tem surtido muitos resultados, que é o Caixa
cash rebate. No fundo é aquilo que o João também falava há pouco que São Paulo tinha, que é dar um incentivo para as produções filmarem em Portugal. Atenção que este incentivo não é fundo perdido, parte desse incentivo, esse chamado cash rebate, tem que obrigatoriamente ser investido com a produção e com a realização do filme em Portugal, ou seja, é dinheiro que ficava na nossa economia, e isso é muito importante para o desenvolvimento coeso de um país, em particular para regiões do interior do país, como é o caso das aldeias históricas de Portugal, que a Pilar ainda há um bocadinho estava a referenciar, que esteve diretamente envolvido naquela produção da prequela da Casa dos Dragões, da House of the Dragon, e que ajuda a balançar este desequilíbrio que existe entre o litoral e o interior. Porque o interior tem film locations incríveis, e neste caso em particular, da prequela, foi filmado, nós sabemos que aquilo é um reino de fantasia que é fictício, que não é mais difícil passar a ideia de que aquilo foi filmado na aldeia de Monsanto ou que foi filmado em Portugal. Mas temos um outro exemplo, que é a Velocidade Furiosa, que vai sair para o ano, vai ser lançado para o ano, que foi filmado parte em Portugal e no centro de Portugal, e que nós tivemos a oportunidade de ajudar à produção deste grande blockbuster, não é? Mundial, dos mais vistos nas salas de cinemas, e que vai aparecer como Portugal. Aquilo vai aparecer, todas as imagens que forem filmadas em Portugal são identificadas como sendo em Portugal, e isso para nós é extraordinário em termos da visibilidade, da notoriedade do nosso país. Por isso, deixar aqui esta preocupação de que realmente, e este apelo para que também comigo, não é? E com todos que aqui estão, que se interessam por esta fileira, que consigamos aqui chegar a quem de direito. Nós fizemos chegar uma carta aberta ao Sr. Ministro da Cultura, com conhecimento ao Sr. Ministro da Economia e a outros intervenientes, no sentido de sensibilizar para a importância de termos uma Portugal Film Commission robusta e não uma Film Commission com burocratizada ou dependente, por exemplo, do ICA, que é uma instituição muito importante e muito fundamental em todo este processo, mas que se calhar inibe um bocadinho aqui aquela agilidade que é necessário ter em alguns processos. E deixar aqui então esta nota. Em termos da Centro Portugal Film Commission, como eu disse, nós somos uma associação, e a propósito disto, dar-vos esta nota, nós muitas vezes somos contactados para apoiar financeiramente determinadas produções que querem ser realizadas e produzidas no centro de Portugal. Nós não temos financiamento. Isto é mais um motivo de preocupação. A Centro Portugal Film Commission não tem qualquer forma de financiamento, não é financiada nem pelo Ministério da Economia, nem pelo Ministério da Cultura, nem por fundos comunitários, por nada. Nós vamos sobrevivendo com o valor do nosso trabalho. Isto é quase uma pescadinha de rabo na boca, não é? Vamos tentando fazer um trabalho que se torne ele próprio imprescindível ao bom funcionamento deste circuito, e neste percurso tentar que as comunidades intermunicipais, que as entidades regionais de turismo confiem em nós, e de alguma forma nos ajudem ao funcionamento, porque o papel da Centro Portugal Film Commission, neste caso em particular, não posso falar pelas restantes, não é, nesta altura em que nós nos encontramos em termos de ciclo de vida, não é nem pode ser, porque não temos, financiar as produções que queiram vir ao centro de Portugal. O que é que nós podemos dar? Podemos dar um vasto conhecimento da região, podemos dar uma vasta rede uma vasta rede colaborativa que resulta do conhecimento que temos, tanto das film locations que existem no centro de Portugal, como dos municípios, como dos empresários ligados ao setor turístico, da restauração, da hotelaria, como ajudando a fazer a alguma identificação de alguns ativos que são fundamentais para facilitar o trabalho de quem quer trabalhar e filmar no centro de Portugal. Por um lado, fazer este levantamento de tudo o que existe e que pode ajudar à produção. Por exemplo, ainda há pouco a Pilar referenciava isso, a importância de nós sabermos quais são as empresas de gruas. Isto é uma coisa, parece uma coisa que não é importante, mas é fundamental, não é, Pilar? Quer dizer alguma coisa? Não, estou a dizer que sim, que é verdade.
E assim, Sortelha, nós tivemos lá a filmagem da Amstel, que também é uma produção internacional, e um dos grandes desafios era não só encontrar as gruas, é que elas coubessem na aldeia. Exatamente. Toda esta logística é essencial e isto também é economia, porque quem vem e precisa de uma grua paga à empresa que está na região, não é? Ajuda ao setor económico. Para além disso, outros exemplos, fardamento, ou seja, todas estas questões ligadas à produção do filme, que no fundo acabam por beneficiar por trazermos estas grandes produções para o centro de Portugal. Eu ficaria aqui horas a falar disto, Tiago, mas o Tiago é que está a moderar. Por favor, interrompa-me e vá dando aqui também a oportunidade, por exemplo, ao João, de ir dizendo algumas coisas que possam ou concordar ou discordar daquilo que estou a dizer. É claro, não, muito obrigado, Adriana. É claro, é sempre muito rico e pronto, te escutar também é pronto, um prazer. É uma experiência, é uma experiência dura, porque era como eu estava a dizer, esta é uma associação, todos nós temos os nossos trabalhos, temos agora uma pessoa, conseguimos com o apoio dos nossos parceiros, conseguimos agora ter um recurso humano que está a trabalhar nesta estruturação que eu tenho vindo a dar nota desde o início. Temos um recurso humano agora, mas há todo um investimento que tem de ser feito desde logo com coisas muito simples. Nós temos um site, é preciso mantê-lo atualizado, carregá-lo com imagens das film locations, identificar novas film locations, ou seja, este trabalho permanente de atualização de imagens, de georreferenciação, de manuais de produção que é preciso manter atualizados, de empresas que nós necessitamos contactar e que podem ajudar aqui, como eu referi, a estas produções. Essas questões esse levantamento tem de ser todo feito. E há aqui uma nota muito importante do trabalho que temos feito e que é uma das questões que este ano vamos deixar terminado e começamos no ano passado, que é o nosso compromisso de facilitar também a questão do licenciamento, que a Pilar também referiu há pouco, que é criarmos aqui, ou estamos a tentar criar, e até estávamos aqui em relação a trabalhar em grande proximidade com a Portugal Film Commission, que se interessou muito por este projeto, criámos aqui uma plataforma única para licenciamento. Imaginemos uma plataforma que nós conseguiríamos, a partir dela, o produtor poderia aceder àquela plataforma e num único sítio disparar as licenças que necessitam para filmar em qualquer sítio do centro de Portugal. Estamos a falar desde polícia, segurança pública, câmaras municipais, tudo o que esteja envolvido até as infraestruturas de Portugal, ou seja, toda esta rede. Se conseguíssemos facilitar este trabalho, seria um contributo bastante substancial que daríamos a esta fileira. Está para breve. Boa, não, isso é extremamente importante porque pronto, é a grande realidade, infelizmente, né, de muitas associações e mas infelizmente ainda as que estão direcionadas relacionadas à cultura, né, e pronto, o fomento da cultura, da arte e pronto, tudo aquilo que gira em torno desses polos, acaba sendo, como eu disse, né, eu repito essa frase, infelizmente um pouco negligenciado de alguma forma pelas autarquias e enfim, outras instâncias, mas a gente vai, conseguindo, ali, né, com espaço e com pessoas como vocês que estão trabalhando para isso, que dão suporte para que isso aconteça e que fazem com que tenha a visibilidade que precisa de ter, não é? Assim, eu acessei o site do Centro Film Commissions para fazer a minha pesquisa prévia, né? Como moderador que não eu sou um grande conhecedor das Film Commissions, né? E disso que tudo que gira em torno, e foi um material super importante para mim nesse sentido. Então, parabenizar também, antes de dirigir aqui a próxima pergunta ao João, parabenizar o Centro Film Commissions pelo excelente trabalho, né, que vem sendo feito. Vamos ver se conseguimos continuar, mas estamos com força, estamos motivados. Boa. O nosso segredo será sempre este, é mantermos aqui esta rede colaborativa com as aldeias históricas. Aliás, quando nós surgimos e fomos constituídos,
foram logo das primeiras pessoas com quem nós reunimos, que veio com a Dalila Dias, das Aldeias Históricas de Portugal, assim como outras redes colaborativas muito importantes e produtos turísticos muito importantes da região centro, como as Aldeias do Xisto, até as termas, ou seja, termos estes canais de comunicação abertos para que quer para um lado, quer para o outro, consigamos aqui chegar numa linha de entendimento e sermos agentes facilitadores desta mudança cultural que nós queremos que aconteça em Portugal. Eu acho que eu fiquei muito contente, e vou já passar ao João, peço imensa desculpa, mas fiquei imensamente contente com a notícia de que temos um nomeado aos Oscars. Pode ser que isto, desta forma, seja mais um passo para valorizarmos a cultura em Portugal e o cinema. Claro, claro. Muito, com toda certeza, muito importante. E queria trazer, pronto, também nessa perspectiva, né? Está tudo, pronto, tudo ligado, relacionado a, em si, como as pessoas, não é, ali escolhem, nós já falamos um pouco disso, mas, pronto, vem as produções audiovisuais e aquilo fomenta, né? Eu tenho um mindset de visitar aquele lugar, e tanto a Pilar quanto a Adriana falaram muito bem, e o João também, sobre as formas, né, para fazer com que aquele espaço ele seja realmente identificado, não é, e seja notório para quem assiste, né, que aquela cena ela foi filmada, né, no território português ou no território brasileiro, enfim, naquele território em específico. O João ele fez uma pesquisa, a pesquisa dele de mestrado, ela foi ela teve uma relação entre o lazer, falou um pouco sobre as produções audiovisuais também, e ele falou, né, ele teve uma amostra não tão grande em relação à amostra brasileira, pois a pesquisa dele foi desenvolvida no Brasil, mas teve uma amostra das pessoas que vivem em Portugal, e sobre a escolha, né, dessas pessoas ali em destinos turísticos, né, a partir das produções audiovisuais. Queria que o João falasse um pouquinho sobre quais foram as impressões dele, as conclusões que ele teve em relação a esses dados, né, pensando um pouquinho nessa importância das film commissions, das produções audiovisuais, né, mais diretamente para a escolha de um destino. Antes de responder sua pergunta, Thiago, só falar com a Adriana, realmente essa dificuldade que vocês passam em Portugal é a mesma que a gente passa aqui no Brasil, né? Na graduação, eu tive a oportunidade de entrevistar os gestores das Film Commissions aqui do Brasil. Todos eles relataram a mesma coisa, né? A falta de valorização da nossa cultura, do nosso apoio, e principalmente políticas públicas, né, para estar amparando a gente. São todas dentro de políticas públicas, mas tem Filmes Commission, por exemplo, a Rio Film Commission tem 3 funcionários. Eles não dão conta de toda a demanda, né? Então, assim, a Belo Horizonte Film Commission, que é da cidade onde eu resido, tem uma pessoa trabalhando. Então, assim, é muito pouco, né? A gente falta ainda muito investimento ainda nesse campo, né? Então, algo que a gente tem que torcer para estar melhorando, né? Trocamos agora no Brasil de governo, né? Então, essa esperança é que fica, né? Para que o governo volte a investir na nossa cultura, na cultura brasileira, tá apoiando o cinema, as produções audiovisuais aqui no nosso país, né? Então, é bem importante a gente deixar isso gravado, né? E registrado, como que a nossa cultura muitas vezes não é valorizada, né? Principalmente em detrimento de produções estrangeiras. Mas, falando da minha dissertação de mestrado, eu justamente entrevistei as pessoas que realizaram o turismo cinematográfico em qualquer lugar do mundo, né? Quais são os sentimentos, né, que as pessoas tiveram ao conhecer o lugar que ela conheceu, primeiramente, ao assistir, né, uma produção audiovisual. Então, as produções audiovisuais acabam que foi detectado que sim, são um fator de escolha do destino turístico, né? As pessoas, ao assistir essas produções, seja elas filmes, seriados, no Brasil é muito forte as novelas também, elas se encantam com aqueles destinos, sim, elas vão procurar o turismo daqueles locais que foram visitados, né? E muitas delas relataram justamente o encantamento, né? Ou seja, o cinema, as séries, elas criam uma magia diferente. Então, aquele destino turístico, para quem não assistiu uma produção, ele vai ter um sentimento, mas aquela pessoa que assistiu alguma determinada produção gravada naquele local, vem aquele encantamento, né? Aquela sensação nostálgica, aquela magia que as produções audiovisuais têm, né? Então,
é um fator muito decisivo e a gente tem que valorizar isso. E uma das preocupações que até a Pilar falou e a Adriana, as Films Commissions, quando elas captam uma produção para um destino, seria legal poder divulgar. Olha, aquela produção foi gravada aqui, que muitas vezes a série, a produção, elas não notificam qual é o destino, né? Que seja pelo menos no final do filme, fala, olha, essa produção foi gravada aqui, justamente, principalmente em algumas produções, por exemplo, mais que envolve fantasia, etc. Igual, por exemplo, A Casa do Dragão. Eu não sabia que tinha sido gravado em Portugal. Então, acaba que não custa, por exemplo, a produção dar o crédito. Olha, foi gravado aqui. Eu assisti a série, só que, assim, como eu não conheço a Europa e tal, passou despercebido. Não sabia que era gravado em Portugal. Então, a Film Commission, ela pode trabalhar nisso, né? Tipo, vamos colocar um logo aqui de Portugal no final do episódio, etc. Justamente para isso, para o espectador ver, se interessar para aquele local e saber onde que foi gravado, né? Que muitas vezes passa batido. Então, acho que a Film Commission, ela pode estar mediando, né, essa possibilidade. E é muito rico, né? Só posso interromper, Tiago? Claro, Então, posso interromper uma coisa muito breve, só para esclarecer. A questão dessa prequela é que nós não tivemos... Há muitas produções que nós não temos conhecimento que acontecem. Como a Pilar teve a oportunidade de dizer, eles contactaram diretamente o município deve ter falado com as aldeias históricas para ajudar no processo, ou seja, nós não tivemos ligação direta e muitas vezes há informação que nos passa. Velocidade Furiosa, sim, estivemos envolvidos, como há um bocadinho o Carlos no bate-papo estava a questionar, estivemos envolvidos e ajudamos naquilo que era a nossa capacidade e a nossa responsabilidade. Inclusive, eu tive a oportunidade de visitar um dos sets de filmagem. Neste caso da prequela, não fomos necessários no processo. Isto ainda acontece com muitas produtoras que têm esses contactos e que se relacionam diretamente com os municípios. Para nós também é importante, se calhar, se não somos necessários, ter a informação de que as coisas estão a acontecer, porque também nos perguntam muitas vezes. E eu acho que se trabalhássemos todos esta questão de comunicarmos ou criarmos mesmo uma verdadeira rede colaborativa, eu julgo que as coisas poderiam proceder-se de outra forma, mais ágil, se calhar mais fácil. Só para dar esse esclarecimento. Sim. Gostava só de dizer uma coisa. Acho muito interessante esta questão da divulgação, porque há uns meses atrás estava em Cáceres e fui pedir uma informação qualquer a um posto de turismo. E um dos desdobráveis que estava no posto de turismo era precisamente referente a The House of Dragons, que foi filmada não só em Monsanto, como também em algumas zonas de Cáceres. Não da cidade de Cáceres, mas do campo, de áreas, é uma área aberta, enfim. E eles têm mesmo um desdobrável onde diz os sítios onde filmaram, em que episódio, em que momento é que aquilo sai. E, de facto, no caso de Monsanto, o próprio município também, até se fazerem as filmagens e até ser divulgado, obviamente, o episódio, não lhes deram autorização, mas pediram depois a autorização para depois disso fazerem publicidade, neste caso, a Monsanto, que é uma das aldeias mais conhecidas de Portugal, atenção, mas mesmo assim, e toda a gente está um bocadinho na expectativa de todos esses magotes de turistas que vão chegar a Monsanto, porque, apesar, e lá está, é uma filmagem de fantasia, tal como a Damsel em Sortelha, mas há elementos, até é muito curioso, porque até os figurantes, a escolha dos figurantes, tanto, por exemplo, no caso da House of Thrones, como na Damsel, também houve locais, pessoas que habitam ali, não é, perto, o que criou, digamos, uma expectativa imensa, como devem imaginar, porque estamos a falar numa... até mesmo para, por exemplo, visitar um set de filmagens. Sim. Não imaginam, nós, na associação, eu recebi telefonemas de mães desesperadas porque queriam trazer os filhos a ver uma das protagonistas numa destas filmagens, que é um ídolo da adolescência, não é? Dos adolescentes. Sim. Ela estava desesperada, por favor, quando é que ela vai filmar? Eu quero ver, não sei o quê. Ela dizia, eu pago. E nós depois, um pouco na brincadeira, pensávamos, e esta era uma questão que eu também vos queria deixar, porque obviamente é uma perspectiva, mas
nós estávamos a pensar, pois, de facto, algum do rendimento que estas filmagens traz, não é? Seja para quem produz, poderia de facto ficar também para um fundo patrimonial, ou seja, estas aldeias, este património, estes castelos magníficos que nós temos, também precisam de ser conservados, precisam de ser restaurados. Nós, de facto, propusemos a uma destas empresas que e aliás eles comprometeram-se a dar, digamos, uma compensação financeira para uma intervenção na aldeia, não é? A questão da sustentabilidade, não é, Pilar? Exato, exato, ou seja, e lá está, e como a Mariana dizia, temos que trabalhar um bocadinho em colaboração, não é? E ver nesta fileira, não é? Também ela, uma fileira económica importante, muito importante, porque divulgando o nosso património, divulgando as nossas paisagens, também as defendemos e também investimos nela, não é? Ou seja, conseguimos rentabilizar, por assim dizer, o nosso património. E não há que ter medo em colocar na mesma frase património e rentabilização, ok? Não há que ter medo. Não é isto palavra de arqueóloga. E já agora a questão do turismo, eu sou de outra geração que a vossa, sou mais velha, não é? Mas eu faço parte da geração do Indiana Jones, não é? E, portanto, eu quando fui há mais de 20 anos a Petra, ia com a expectativa, eu sabia que ia haver uma cidade romana, aliás é a minha área de especialização, mas a grande surpresa, e devo dizer até desilusão, quando entro num dos principais templos do filme do Indiana Jones, não é? Onde há toda aquela loucura. Somos contemporâneas, Pilar, de certeza. Vejo que o templo é uma sala, obviamente como todos os templos romanos, é uma cela, não é? É uma cela pequena, não há nenhum túnel, não há ali nada. Mas eu fui a Petra e eu tinha muitos sítios que visitar na Jordânia naquele ano, e eu garanto-vos que escolhi Petra não foi por acaso, não é? Porque, enfim, há aquela imagem. Não é? Sim, claro. Há todo esse turismo que, obviamente, e o que eu espero que chegue a Monsanto e que venha à Sortelha e dizer-vos isso, que, ou seja, são paisagens extraordinárias, irrepetíveis, e que seja de forma crua, como elas são, ou seja, alterada, não é? Ou seja, fantasiada, elas são sem dúvida cenografias extraordinárias, e acho que um cartão de visita para o nosso país, para Portugal, e que para o Brasil, não é? Também tem uma experiência que eu, por acaso, considero muito mais à frente do que a nossa, não é? Nós vemos novelas brasileiras desde os anos 70, finais dos anos 70, início dos anos 80, não é? Com Gabriela, não é? Que foi, acho que foi a primeira telenovela brasileira que vimos em Portugal. E para nós, pessoas, infelizmente como eu, que não conhecemos o Brasil, nós temos esse Brasil nos nossos olhos, não é? Na nossa memória, não é? É esse o Brasil. Sim, isso pronto, é interessante, super rico e super importante, né? Há nitidamente, então, como a Pilar demonstrou, né, não só ela, mas essa preocupação a nível local também, para autorizar, né, e divulgar essas aldeias históricas, esses espaços locais também ali, para sediarem, né, as filmagens dessas produções audiovisuais, mas claramente com essa responsabilidade, né, e esse equilíbrio, né, entre trazer aquilo que é realmente também beneficiar quem cedia e quem suporta aquela produção, né, isso é muito importante, e pronto, desenvolver, né, ajudar ali a fomentar a economia local. Permites, Tiago, só para complementar aqui o que disse a Pilar, dizer que tive a oportunidade de participar num painel que aconteceu em Monfortinho, ou seja, ali na zona raiana, e que nesse mesmo painel era meu colega, orador, o vereador de Cáceres.
E realmente é como a Pilar diz, Cáceres, que não é a primeira vez, ou seja, Cáceres já foi um cenário muito importante e frequente não na prequela, mas na série original, não é? Da Guerra dos Tronos. E agora foi consolidado na prequela com este Casa dos Dragões, que volta a ser filmado lá. E realmente eles têm a noção da importância de terem Cáceres representada nesta série, que é vista por milhões de pessoas pelo mundo inteiro, milhões, é incrível, e têm trabalhado muito bem em termos de promoção turística Cáceres. Agora aquilo que a Pilar disse, que eu ainda não vi porque não fui a Cáceres ainda, mas efetivamente o que me disse o vereador da Câmara de Cáceres é que efetivamente que tem esse roteiro já desenhado. E um desafio que lhe deixei era que, uma vez estamos aqui a falar de Cáceres e de Monsanto, que fica relativamente perto, pudesse ser criado aqui um roteiro transfronteiriço dos locais de filmagens desta série. E acho que faz todo o sentido que as coisas evoluam nesse sentido, porque acho que qualquer aficionado da série que vá a Monsanto ficará muito mais rico se conseguir ir ali ao lado da Cáceres e vice-versa. Porque efetivamente Monsanto tem, como aparece na série, quem não estiver atento e não conhecer bem, não tem a percepção de que é Monsanto, não é, Pilar? Não sei se viste também a série, deves ter visto, claro. Sim, vi algumas das cenas. Mas eu consegui identificar, eu também. Screen e tudo, mas não consegui, na altura não consegui depois publicar, eles devem garantir pronto, É E o verdade. melhor momento para aproveitar essa divulgação é enquanto a série ainda está decorrendo, né? Porque, querendo ou não, o turismo cinematográfico, E eu espero que eles é em voltem curto para tempo, filmar né? mais, não é? Exatamente, as próximas temporadas, né? Sim. Mas é verdade, e para além do mais, e nós, e claro, eu gostaria que vocês entendessem também a nossa posição, ou seja, nós como associação, nós temos uma multiplicidade de interesses que vão, obviamente, para além do que estamos aqui a falar. Mas, por exemplo, o que estávamos agora a dizer, nós temos, por exemplo, uma grande rota pedestre ou ciclável entre Monsanto e Cáceres, ou seja, entre esses territórios. Portanto, nós até podemos anular outros produtos de promoção turística para usufruir o território, não é? Que podem vir agregados a esta questão, não é? Que eu acho que é muito interessante, não é? Alguém nos comentários estava, por exemplo, a falar da questão de identificação dos sítios, fazer, no fundo, esse trabalho, não é? Poder-se divulgar, dizer, aquele sítio a que chamam sei lá, com os pedrinhos de cima, corresponde na realidade à aldeia de Sortelha ou à aldeia de Marialva, porque efetivamente, por exemplo, Sortelha já foi objeto, já foi cenário de uma telenovela portuguesa que decorreu ali, e que muitas pessoas depois, até pelos vistos no Brasil, eu não sei, desculpem a ignorância, não sei qual é a telenovela, mas contavam precisamente isto, que vinham muitas pessoas do Brasil para identificar, que tinham identificado a aldeia, diziam, ela aparece nesta novela, não sei qual é, e precisamente isto é obviamente uma grande mais-valia, não é? E devemos também incluí-la, claro. Claramente, é super rico, realmente. Tem alguns comentários aqui no nosso chat falando de algumas problemáticas que isso pode trazer também em relação, por exemplo, a uma novela que uma das nossas ouvintes relatou aqui na Serra da Estrela, uma telenovela da Serra. O nome da telenovela é A Serra, né? Foi gravada ali em vários concelhos da zona da Serra da Estrela, como ela disse. E algumas das vezes as imagens nas localidades elas foram motivos de visita, né? Por terem sido retratadas na novela, mas depois há talvez ali essa problemática que a Pilar até levantou ali, a gente vem discutindo em relação a como que aquele ambiente talvez ele é transformado, né? No mundo da fantasia, ou no resultado final daquela produção audiovisual, né, que pode trazer
um certo, um certo Frustração, uma impacto no momento decepção, da não é? visita. Pode Exato, trazer uma decepção, é aquela questão da gestão das expectativas, mas é sim, normal que as coisas aconteçam desta forma, é perfeitamente normal. Eu própria, não sei se vocês são fãs de 007, eu para além de ser fã do Indiana Jones, sou muito fã, Pilar, sim. muito, muito, também sou fã do 007 e então fui, julgo que foi na República Checa. Houve lá, há um filme que é o Casino Royale, que é aquele onde é o casino, pronto, e então fui a esse hotel. E realmente não tem nada a ver, não é? Aquilo ganha outra dimensão numa tela de cinema e com todos os Sim, efeitos especiais. Agora, é importante dar aqui só duas notas. É importante gerir bem as expectativas das pessoas, porque nós queremos captar as pessoas, é como no turismo, nós queremos captar as pessoas para virem visitar o destino, mas se efetivamente se for para causar uma grande decepção ou uma frustração imensa, poderá ser muito, muito grave, porque depois temos as redes sociais, a forma como as coisas são contadas, podem ganhar aqui proporções, ou seja, é preciso ter mesmo muito, muito cuidado nesta gestão das expectativas e na forma como nós contamos a narrativa do espaço que foi utilizado para aquela filmagem. sim, Mas sim. aqui, na minha dissertação, justamente isso eu perguntei, né? Qual era a sua expectativa a conhecer? 70% falou que atendeu as expectativas e 30% não. Por vários motivos. A cidade era muito suja. Por exemplo, teve uma obra, por exemplo, uma pessoa que foi conhecer o circuito de Crepúsculo lá nos Estados Unidos, foi gravado em várias cidades, mas a história do filme só se passa em uma. Então, ela, para conhecer os pontos, todos os locais, ela teve que viajar várias vezes. Só que ela não estava preparada para isso, ela só descobriu lá. Chegou na cidade principal, cadê o ponto turístico? Isso, isso, isso. Eram as cidades vizinhas, então ela ficou assim, viajando muito. Então aí tem o cheiro, poluição, tem muita gente, às vezes, em alguns locais que é lotado, então a pessoa chega lá, no filme só tem uma pessoa passando, aquela coisa maravilhosa. Chega lá, lotado, né? Eu mesmo fui para Tailândia por causa do filme A Praia e outras produções que eu assisto da Tailândia, chega lá, é muito diferente. Algumas coisas positivas e outras nem tanto, né? Porque querendo ou não, o cinema, o audiovisual, ele maqueia o local também, né? Para ficar perfeito, impecável, né? Então a gente também tem que saber separar isso e o turismo trabalhar da melhor forma possível também, para não gerar uma frustração tão grande para o turista, né? Esse ponto a gente tem que trabalhar bem. E pronto, trazendo agora para a gente já caminhando para o final, pronto, do nosso webinar, eu queria trazer um ponto que talvez possa ser um tanto polêmico, até um pouco mais que essa questão pronto, dessa equilíbrio das expectativas, né? Mas é também pensar como, e eu queria que cada um respondesse às suas percepções, né? Tivesse ali uma fala um pouquinho mais breve pelo nosso horário, mas eu acho importante também trazer isso, né? Eu vi algumas notícias, tanto aqui em Portugal quanto no Brasil, falando sobre a questão das autarquias no que diz respeito à gravação dos filmes, pronto, dessas produções audiovisuais, que causam certos tipos de perturbação na cidade, não é? E pronto, e que afetam ali os moradores locais, né? E aí, quais que são, então, as vossas impressões em relação a esse equilíbrio, né, entre aquilo que é favorável para a economia local, no sentido de recepção dessas produções audiovisuais, e o limite, né, na interferência da vida cotidiana dos moradores locais, como o João deu um exemplo, às vezes se varre todo um local, não é? Escolhe pontos estratégicos e horários talvez estratégicos para que não haja interferência dos transeuntes ali, não é? Então, o que vocês acham ali? Quais são as vossas percepções nesse equilíbrio, né, que precisa existir entre essa possível perturbação que essas produções podem causar e quão favorável isso é para a economia local? Pode a Adriana começar. Eu tenho uma ideia muito clara relativamente a isto. O turismo ou qualquer atividade como esta que implique com a vida normal das pessoas é sempre difícil, é sempre uma questão muito difícil de gerir e exige aqui trabalhar muitas sensibilidades. E por isso eu acho que a tónica deve ser colocada, a maior importância é na forma como se sensibiliza e comunica com a comunidade.
E eu certeza que a Pilar, que viveu isto na primeira pessoa, porque ela já teve a oportunidade também de falar do envolvimento que teve ali na gravação, nas gravações em Monsanto, e noutras, não é? noutras produções. O que é importante? Em primeiro lugar, é importante que as pessoas sejam sensibilizadas para a importância do desenvolvimento da nossa comunidade, caso estas perturbações ou estas gravações ocorram naquele período. Isso é fundamental. As pessoas têm que reconhecer valor, mas têm que reconhecer valor efetivo. Ou seja, deve-se comunicar às pessoas numa fase prévia, ou seja, não é necessário que esteja para acontecer nada. Eu acho que este trabalho de sensibilização é muito importante e deve ser feito paulatinamente ao longo do tempo e não na véspera de qualquer acontecimento. Deve ser quase uma coisa cultural, que é percebermos este tipo de produções trazem e acarretam muitos problemas para a nossa vida normal. E nós somos seres humanos e todos nós gostamos do nosso dia-a-dia confortável, em que estamos habituados às nossas rotinas e que não nos venham incomodar. A verdade é essa. Eu própria, cada um de nós, gostamos que as coisas aconteçam normalmente. Se esta sensibilização for feita para a importância, acho muito, muito positivo. Havendo esta necessidade, as câmaras municipais e todos os agentes, não só as câmaras municipais, não vou colocar aqui a responsabilidade na Câmara Municipal, mas todos os que foram chamados a este processo devem ter um plano de comunicação muito robusto na forma como querem fazer chegar a mensagem a todos os que habitam naquela comunidade. Sim. Desde os que vivem, aos que vêm trabalhar, aos que trazem trazem qualquer tipo de fornecimento àquela povoação, porque também esses são afetados. Todos os que forem envolvidos para já têm que se identificar quem são, e depois todos devem entrar neste plano de comunicação e ser objeto final desta mensagem. E haver aqui uma comunicação muito, muito direta, quase diária, quase ao minuto. Por isso, a minha tónica é exatamente esta: numa comunicação e numa sensibilização prévia, e depois, ao longo do processo, desde o início até ao fim, haver aqui um grande envolvimento da comunidade, com um plano de comunicação robusto e que funciona muito bem, que está bastante oleado, usando todos os canais que estiverem ao nosso alcance. E depois, uma coisa muito importante que a Pilar também ainda há pouco referiu, que tem a ver com envolver as pessoas. Se as pessoas forem envolvidas nas decisões, se estiverem nos sets de filmagem, se acompanharem, se forem fornecedor de alguma ajuda, se estiverem envolvidos na logística, se as pessoas se sentirem parte do processo, tiverem este sentimento de pertença, tenho a certeza absoluta que as coisas irão correr muito bem. Sim. Ótimo. Muito obrigada, Adriana. João? Eu faço as minhas palavras da Adriana, que ela falou é importantíssimo, é a sensibilização da comunidade, e principalmente eles entenderem o retorno que aquela obra audiovisual vai trazer para eles, para a comunidade, etc. Principalmente quando são cidades menores, né? No caso do CT Rio e São Paulo, já estão habituados a receber produções, então o impacto é muito menor. Agora, quando a gente já grava em municípios menores, que não estão acostumados, realmente tem um perturbo maior à comunidade, então eles têm que ser sensibilizados, está em constante diálogos, né, tanto para o setor privado, o setor público, junto com a comunidade, para saber os benefícios e realmente também entender se o município quer receber as filmagens, né? Eu acho que é importante também perguntar se eles estão dispostos, né? Que o turismo, ele pode vir, e em alguns casos também o turismo cinematográfico já foi bem prejudicial, né? A própria Tailândia, uma praia lá, eles tiveram que fechar porque o número de visitantes da noite para o dia cresceu de forma exagerada, né? Eles não tinham nenhuma estrutura para estar recebendo. Recebi em média 300 turistas por dia e passou a receber 5.000 no mesmo dia. Então, ou seja, em questões ambientais, foi predatório, etc., tiveram que fechar a ilha para visitação por um bom tempo, né? Então, ou seja, tem que ter, além dessa sensibilização, também um planejamento, né? Porque só audiovisual, ele pode impulsionar dobrado, né? Pode ser prejudicial. Então, temos que ficar sempre atentos nesses pontos. Importantíssimo. Obrigado. Pilar?
Bem, eu penso que de facto a palavra-chave é plano de comunicação, efetivamente, e que ele funcione bem. Nós, a experiência que temos, que ainda não é muita, não é? Como elementos de colaboração, como nós a experiência que tivemos foi que, de facto, por exemplo, nas nossas aldeias, que são muito pequenas, tanto no caso de Monsanto como no caso de Sortelha, imaginem isso, Sortelha, durante vários dias a aldeia ficou literalmente fechada. Literalmente. E Monsanto teve zonas de acesso, é uma zona absolutamente íngreme, fechadas. E moram lá pessoas, no nosso caso, Sortelha são poucas. A produtora teve que avisar, e nós colaboramos aí também com a Junta de Freguesia, em telefonar a cada um dos proprietários das casas para avisar por telefone, para além de por escrito, que do dia tal e o dia tal não podiam ter acesso. Não podiam entrar, ou seja, mesmo ao turismo, tivemos todos os agentes de turismo, não é? Que tinham, por exemplo, viagens programadas de visita, dizer não podem, ou se vão visitar, não vão poder ter acesso. Uma das coisas que eu pessoalmente assisti e participei na negociação quase porta a porta que houve na aldeia, porque depois, atenção, não é? O sentimento de pertença das pessoas que vivem nestas aldeias mais pequeninas não tem nada a ver com uma cidade. As pessoas são donas das pedras, são donas das portas, das janelas, isto é meu. Eu lembro-me, por causa de uma laranjeira, foi uma discussão terrível. Bem, mas uma das coisas que se fez, por exemplo, é o da compensação. Olha, nós vamos fazer isto, mas vamos arranjar-lhe esta porta, porque nós precisamos de pôr aqui uma porta falsa, nós vamos lhe pôr aqui uma porta nova, percebem? Ou seja, uma série de compensações imediatas e compensação financeira, obviamente. E isso já resolve tudo. Ou seja, quando as pessoas perceberam que iam ter um benefício económico direto e imediato, só pelo motivo da fachada da sua casa sair, e as coisas já mudaram de figura, as pessoas ficaram todas... Quando a senhora do restaurante passou a servir, num dia, quase 200 refeições, era muito mal, toda a gente estava a queixar-se imenso, e depois houve assim um pequeno silêncio. Só se queixou quem, por uma razão ou por outra, não teve um benefício direto, não é? Mas a verdade é esta, ou seja, falando honestamente, e trouxe um benefício muito grande para algumas das pessoas, não é? É uma coisa impensável. Mas, claro, o que é que acontece com isso? É que isso também levanta a expectativa do que habita lá, não é? Porque houve estas grandes produções com um financiamento muito grande, não é? Que fez com que se pagasse valores que todos ficamos com vontade de ter uma casa naquela aldeia, porque por não fazermos nada, só por aparecer a fachada, houve ali uma rentabilidade imediata, não é? O que acontece é que, por exemplo, as nossas aldeias também são cenário de documentários, de outras filmagens até de caráter nacional, que não têm, mas nada a ver com estas produções internacionais extraordinárias, porque chegam ali e estão um dia, todo o dia a filmar e vão-se embora, e tudo aparece e desaparece também de forma mágica, mas o que acontece é que eu não sei o que é que vai acontecer a próxima vez que alguém disser em Sortelha, quero filmar aqui na Praça do Corro, não é? Sim, claro. Enfim, a expectativa também dos moradores, não é? Não é só já do visitante. Atenção. Sim. Pronto, olha, já estamos aqui, passamos um pouquinho, mas também demoramos um pouquinho para poder iniciar, e a discussão foi muito rica. Eu queria, então, já agora agradecer a Adriana Rodrigues, a Pilar Reis, João Campos, pronto, por todos esses elementos, né, que trouxeram para a nossa discussão hoje. Quão importante foi a gente pensar nessa perspectiva, né? Muitas pessoas das que estão aqui são também da área do turismo, se não todas, e é super importante que todos os setores estejam conectados e alinhados, né? E que, pronto, é uma força em conjunto, não é? Nós vamos conseguir dar esse passo para que todas essas questões colocadas, né, a nível local,
a nível governamental, não é? E para fomentar a cultura, os espaços, não é? A tolerância em relação a essas recepções também, mas do outro lado, a conscientização e, pronto, toda a parte do diálogo e da conversa em relação a o que aquilo vai transformar naquele espaço, naquele local, não é? É tudo aquilo que as Film Commissions, não é, trazem e pronto, e tentam fomentar. Como avisos finais aqui, nós vamos, o webinar ele é gravado, nós vamos vamos disponibilizar a filmagem, não é, sempre após o webinar, nós enviamos tanto certificados de participação para todos os ouvintes, né? Enviamos também em especial os certificados para os nossos oradores e é enviado o link para acesso à gravação, tá bem? Olha, então, muito obrigado mesmo pela presença. Muito obrigado, Adriana, muito obrigado, Pilar, muito obrigado, João. Foi muito rica a partilha, nós só temos mesmo a agradecer a presença de vocês, tá bem? Obrigada, Um ótimo Tiago. final Muito de semana obrigado, para todo gente. mundo. Obrigada, foi um prazer muito grande. Muito obrigada. Um Até abraço, breve. muito obrigado. Adeus. Até mais. Obrigado.